no Papo Gerais a primeira parte da entrevista de Celso Machado e Erlon Lima Vanderlei. Ele é radialista e participou da história da evolução do rádio em Uberlândia. Olá, este nosso Papo Gerais de hoje é com uma pessoa muito ligada à história do rádio de Uberlândia, Erlon Lima Vanderlei. Erlon, você nasceu aqui em Uberlândia? Uberlândia, bairro Bom Jesus, Avenida Marciano de Ávila, esquina com Evaldo Alves do Nascimento. E onde você estudou? Doutor Duarte, Maria Abrão, ali na Avenida Brasil, perto do Bar do Vandão, Liceu, Colégio Estadual, René Gianetti. Só. E como que foi a sua infância aqui? Ótima. Tinha infância naquela época, né, Celso? Na nossa época tinha infância. Joguei muita bola debaixo do pé de mangueira, que é ao lado da Igreja Bom Jesus, que foi feito bem depois. Eu quero que você relembre como que eram os campinhos de futebol da gente antigamente. Terra pura. Hoje eu vejo o camarada ainda bater na canela. Naquela época era terra pura, né? Era nos terrenos dos vizinhos? No terreno dos vizinhos. Então, tinha muito espaço, né, Celso? Por sinal, muito espaço. Hoje não, hoje o menino não pode jogar bola. O menino tem que jogar bola ou no asfalto ou ser sócio de algum clube, porque na rua não tem condição. Mas a nossa infância foi ótima, muito. Foi matando passarinho com estilingue. Naquela época também ali no Roosevelt tinha muita fazenda, muita roça. Posso falar que eu ia roubar galinha, eles não vão me prender porque já prescreveu. Prescreveu, mas foi muito boa. Hoje eu falo para meus meninos, vocês não têm infância ali. E quando você começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com meu pai, 9, 10 anos, fazer entrega na bicicleta cargueira, depois vendia rosca na rua, picolé, fui engraxate, inclusive trabalhei pro bolo muito tempo, depois fui trabalhar na engraxataria que tinha na Afonso Pena, esquina com a João Pinheiro, com a João Pessoa. Ali rádio, quando que entrou na sua vida? Comecei em 67, dia 1º de setembro, na Educadora, ao lado do meu irmão Paulo Henrique. Eu faço agora, dia 1º de setembro, 49 anos de rádio. Comecei como limpador de disco pro Catito. O Catito era o discotecário, eu comecei limpando, depois fui programador. E como que era a organização de uma discoteca? Por ordem alfabética. Primeiro era internacional. Essa é a prateleira internacional, mas você vai separar por ordem alfabética. Caetano, Chico e tal. Maria Bethânia, Martim da Vila e tal. Internacional pela mesma forma. Depois que tocava no programa, ele vinha com uma mesa, você passava um pano, colocava dentro do plástico e depois dentro da capa. Alisava bem direitinho e colocava lá. Aí depois fui técnico de som, ao lado do Catito, ao lado do Pardal, ao lado do Bom Cabelo e muitos outros. Depois comecei à meia-noite, mais ou menos, falar a hora certa, tudo. Depois virei repórter esportivo, onde fui 35 anos repórter esportivo. E você trabalhou com quem como repórter esportivo? Paulo Henrique, Cleto Gomes, Odival Ferreira, uns 18 anos mais ou menos. Acho que foram os 4. E como que era isso? Porque era ao vivo, né? Ao vivo, tudo ao vivo. Eu já vi, naquela época eu ouvi falar que uma vez foram transmitir um jogo, não conseguiram entrar, não sei porquê. Aí fizeram, gravaram e depois mandaram no ar. Ô Celso, naquela época não tinha recurso para nada. Hoje você faz tudo em tempo real, né? Naquela época era muito difícil. Eu tomei muito choque esticando fio. Hoje, né? Dificilmente você vê um fio. Hoje dificilmente você vê um fio no campo. Nem pode, um repórter não entra no gramado. Esse dia eu estava ouvindo um dos grandes repórteres que eu conheci, que foi o China, né? Todo mundo chamava ele de China, falhou até a memória aqui agora, tá? Ele falando, o jogador estava tomando banho, Juarez Soares, o jogador estava tomando banho, você entrava debaixo do chuveiro,
entrevistaram. Hoje você tem que programar, você tem CPF, identidade, que dia que pode entrevistar, quanto que é uma entrevista. Naquela época não. Entrevistei gente famosa demais, vestindo um uniforme, não tinha. Hoje está mais complicado. Ainda bem que nós atravessamos uma fase boa. E como que era ser repórter de campo no Juca Ribeiro? Porque isso aqui a gente precisa contar, porque hoje você imagina no Parque Sabiá. No Juca Ribeiro, para mim, era bom, porque eu era muito conhecido. Primeiro fui jogador juvenil do Uberlândia, depois no Amador. Tive um espaço pequeno no profissional, não cheguei a jogar, mas eu era muito conhecido do Uberlândia, então não tinha problema. O duro era jogar, ser repórter esportivo lá no campo do Vila Nova, no Castor Cifuente, lá em Itabira, em Araguari, em Uberaba, onde você era estranho. O cara te puxava pelo cabelo, você estava encostado na namorada, chegava um, te dava um murro, tomei murro, tá? Naquela época mas era bom. Não tinha maldade, você tinha amor no que você estava fazendo. Uberlândia perdia, você chorava. Mas foi muito bom ser repórter, nossa senhora. Foi melhor do que trabalhar em estúdio, apesar de duas coisas bem diferentes. Transmitir futebol de salão ao lado do Mauro Mendonça, que era um que conseguia vender uma transmissão de futebol de salão, era o Mauro Mendonça, e o Paulo Henrique já vendeu até procissão. Então, mas foi muito bom ser repórter. Eu presenciei muita coisa boa. Presenciei uma vitória, por exemplo, do Uberlândia com o Vasco dentro de São Januário. Sofri demais aqui com a desclassificação para o Curitiba, um gol do Lela. Mas eu era fanático demais com o Uberlândia Sport, muito fanático. Trabalhava de graça para ver o Uberlândia ganhar. Hoje tá devagar nosso Uberlândia, né, Celso? Mas você acompanhando o Uberlândia, quem que foi, na sua opinião, o maior craque que você viu jogar do Uberlândia? Muita gente fala de Maurinho, fala de tanta gente. Eu gostava demais do Vivinho, mas para mim foi o Eduardo, número 8, foi o grande, para mim foi a grande personalidade da Copa do Brasil, né? Tinha um meio de campo fantástico, Uberlândia naquela época, Chiquinho, Eduardo e Carlos Roberto. Para mim foi o Eduardo, apesar de aparecer muito pouco num time. O Moacir também, como goleiro, foi muito bom, mas para mim foi o Eduardo. Bem atrás foi Maércio, foi Zinho, foi Fazendeiro, foi não sei o quem, mas assim, mais recente que o pessoal vai lembrar, vai ser o Eduardo, sem dúvida nenhuma. Você estava no jogo do Maércio, que o Maércio deu um drible no Garrincha? Já ia falar sobre o Maércio também. O Maércio foi um grande, apesar de ser muito feio dentro de campo e fora de campo também, mas o Maércio foi uma figura fenomenal no Uberlândia, o Hamilton. Eu lembro desse, o Hamilton, o Maércio, inclusive, ele calçava, me parece que 38 e 39, a chuteira dele era 41, 42, justamente para facilitar mais o drible. Ele nunca me falou isso, não. Eles falaram que ele já trabalhou em circo, que ele era palhaço, e devia ser mesmo. Devia ser mesmo, porque feio daquele jeito, se vestia mal, dentro e fora de campo, conforme eu já falei. Ele só podia ser um palhaço mesmo. Mas era um espetáculo ver ele no demais campo, né? Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com Erlon Lima Vanderlei contando outras histórias do rádio uberlandense. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.